Boa tarde a todos, então estamos aqui para mais um Por Dentro do Jogo. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre futebol e ginástica rítmica. Vamos ver se a gente consegue aqui. Vamos ver se o professor Carlão consegue se conectar com a gente agora, para a gente dar início ao Por Dentro do Jogo de hoje, que a gente vai estar falando um pouquinho de futebol e ginástica rítmica. Ele já está por aqui. Agora fazer a conexão. Tivemos um probleminha anteriormente. Acredito que agora a gente consiga dar continuidade na nossa live aqui do Por Dentro do Jogo de hoje. Lembrando para a galera que na próxima segunda-feira no Jovens Talentos, que é um novo quadro aí da Fundação Municipal, a gente vai ter a participação da Beatriz Linhares, da ginástica rítmica. O áudio está ruim? Vamos ver se agora dá uma melhorada. O pessoal tá falando aí. Deu uma melhorada no áudio, só manda um joinha se vocês estão conseguindo me escutar aí do outro lado. Estão conseguindo me escutar, pessoal? Se puderem me responder aí. Estão conseguindo bem, então tá. Acho que agora o áudio deu uma melhorada. Só estou aguardando o professor Carlão. Só estou aguardando o professor Carlão aqui para a gente dar início da live. Ele está com um problema lá do outro lado, não sei o que está acontecendo aqui com a conexão, mas acredito que a gente já consegue dar continuidade a isso aí. A professora Ana Cresce já está aí com a gente, a nossa próxima convidada. De repente, se a gente não estiver conseguindo a conexão com o Carlão, a gente vai começar aqui com a professora Ana, então. Eu vou mudar aqui a ordem, já que a professora Ana, da ginástica rítmica, já está aqui com a gente. A gente vai fazer, então, a primeira live com a galera da GR, a professora da GR. Pode ser, professora? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Pode bem? ser. Seja bem-vindo aí mais um Por Dentro do Jogo. É um novo quadro da Fundação Municipal de Esporte, que está se reinventando aí nessa pandemia. Acredito que a galera esteja acompanhando a gente. Até estava falando ainda há pouco que na semana que vem a gente vai ter a Beatriz Linhares, uma das atletas de vocês aí, foi revelação, seleção brasileira, né? Sim. Queria que tu pudesse se apresentar para a galera que está nos acompanhando aí e ficar sabendo quem é você. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, agradeço o convite mais uma vez. É um prazer estar participando desse momento tão importante aí dentro do esporte na nossa cidade. E meu nome é Ana Cláudia, eu trabalho na equipe de ginástica rítmica, né, da Fundação Municipal de Esportes. Já fui atleta muitos e muitos anos atrás, então comecei minha carreira como atleta e já estou nessa vida de treinadora de ginástica há 20 anos. Né? Então, muitas experiências, muitas competições pela Fundação, né? Muitas histórias de joguinhos, OLESC, jogos abertos. Então, para a gente é sempre uma emoção muito grande quando a gente fala do esporte da nossa cidade, né? De tudo que representa para a gente na nossa vida profissional e que acaba agregando também para a nossa vida pessoal, né? Acaba se misturando, na verdade. Sim, com certeza. E lembrando a galera que está nos acompanhando aqui, a gente vai dar um enfoque maior hoje para o âmbito escolar. A professora produziu lá uma pauta para a gente estar conversando aqui. Vamos dar início, então, à nossa conversa, que nós temos 30 minutos aí, depois a gente vai tentar falar um pouco sobre o futebol. Professora, antes da gente começar a falar e mais a fundo, eu queria que pudesse fazer a diferença, falar, algumas pessoas ainda confundem muito a GA com a GR. Você poderia estar falando para a gente aí? Tem muitas pessoas que se confundem e acabam trocando uma pela outra. Bom, eu costumo explicar de uma forma bem simples para os meus alunos, essa questão do que é a ginástica artística e o que é a ginástica rítmica. Né? Então, a gente pode pensar assim, a ginástica artística, né, é uma modalidade em que a gente faz os exercícios em cima dos aparelhos. Né? Então, em cima da trave, vai fazer o salto por cima do cavalo. Né? E a ginástica rítmica, a gente trabalha com os aparelhos nas nossas mãos. Então, é a ginástica que vai ter a bola, a corda, o arco, as massas, que pouca gente conhece, mas são tipo malabares,
e a fita, que é o aparelho mais conhecido da ginástica rítmica. Certo, eu acho que ficou bem explicado aí na outra live. A professora Thaís também já fez essa explicação. Acho que agora todo mundo, ninguém tem mais essa dúvida aí. E me diz uma coisa, as contribuições da ginástica dentro do contexto escolar, e também na formação dos profissionais para atuar na escola, o que teria para trazer para a gente sobre isso? Então, a ginástica, né, se a gente for fazer um resgate histórico, né, no início, quando a educação física começou a entrar dentro das escolas, a ginástica ela era quase o conteúdo primordial, né, exclusivo, na verdade. Então, se a gente pegar as pessoas mais antigas e elas lembrarem do tempo da escola, atividade física, né, educação física na escola, algumas vão dizer que praticavam ginástica e não educação física. Né? Então, meu pai, lembro que falava que tinha, né, hoje tem ginástica, mas na verdade ele se referia à educação física, porque na época dele de colégio, né, a ginástica era muito presente na educação física. Depois, com todas as mudanças, né, pedagógicas que foram tendo dentro da educação física, entrando outros esportes, a ginástica acabou ficando um pouco de fora desse contexto dentro da escola, na aula de educação física. Né? Então, se a gente for fazer um resgate aí, poucas pessoas praticaram a ginástica dentro da aula de educação física na escola, né? Embora ela esteja lá nos parâmetros curriculares como conteúdo da educação física, né? Então, hoje a gente vê que tem aumentado bastante a prática da ginástica nas escolas, mas ainda não essencialmente como conteúdo da educação física, sim como uma contribuição extracurricular, né? Embora eu ache, né, puxando um pouco a sardinha, claro, para o nosso lado, que a ginástica ela tem grandes contribuições na formação de base de qualquer pessoa, né, para conseguir desenvolver bem as suas habilidades motoras e coordenativas, mas também para a formação da iniciação esportiva. Né? Então, a ginástica ela vai trabalhar várias habilidades de locomoção, de manipulação, né, de estabilização, que elas podem servir de base depois para um atleta de futebol, de vôlei, de basquete, de atletismo. Né? O atletismo, junto com a ginástica, eu acho que desenvolvem muitas capacidades físicas e habilidades motoras, que devem ser a base, na verdade, da atividade física dentro da escola. Né? Relacionando isso à formação profissional, eu acho que pega um pouco pela falta de experiência, né, que as pessoas têm em relação a essa área da ginástica. Então, a gente vê nos cursos de educação física, os acadêmicos têm pouco contato com essa disciplina quando entram na universidade. Né? E a carga horária também, existe a disciplina de ginástica na graduação, que forma os professores de educação física, mas muitos profissionais ficam restritos àquela disciplina, não procuram uma formação, né, um pouco mais aprofundada em relação a isso. E acho que isso dificulta um pouco, né, a inclusão da ginástica dentro do contexto da escola. Né? Não é tão comum quanto o futebol, quanto o vôlei e outras modalidades que são mais praticadas. Né? Uhum. Acho que as pessoas, às vezes, têm um pouco de receio, um pouco de medo em trabalhar com a ginástica. Né? Mas é uma atividade que não é tão complicada quanto ela parece, para ser ensinada na escola, por exemplo. Sim, e até mesmo dentro da escola, a gente o projeto pedagógico não é formar atletas, né? E sim a parte do conhecimento da história da ginástica, e eu acho que isso, né, desde o início da iniciação da ginástica, acho que ludicamente a gente consegue estar trabalhando bem ela dentro do ambiente escolar. Exatamente. Eu acho que falta um pouco desse incentivo. Eu acho que é bem possível de se trabalhar, não precisa de muitos equipamentos, como as pessoas acham. Se consegue dar uma aula de ginástica na escola apenas com um colchonete, por exemplo. Né? Então, não se precisa de muitos recursos, e sim de um pouco de conhecimento, né? E de uma política, de repente, de deixar isso um pouco mais conhecido dentro das atividades propostas na educação física. Certo. E esse é um dos propósitos desse Por Dentro do Jogo, né? A gente está trazendo um pouco de conhecimento para os profissionais da área de educação física que atuam dentro da escola e terem talvez o interesse de algumas modalidades que são disputadas nos jogos escolares e estar levando isso para dentro do ambiente escolar e estar trabalhando outras modalidades que além daquelas tradicionais, né? E pessoal, está chegando algumas perguntas aqui. Quem tiver algumas dúvidas pode mandar, que a gente vai estar perguntando aqui para a professora Ana.
Professora, chegou uma pergunta aqui para a gente, se existe alguma faixa etária para a iniciação da GR na escola? Então, se a gente for pensar no contexto escolar, né, na ginástica como uma prática escolar, não existe essa limitação de idade, né? Então, ela pode ser praticada desde a educação infantil até o ensino médio, né? Quando a gente fala da questão de direcionamento para o rendimento, é interessante que as crianças entrem um pouco mais cedo para poder desenvolver, né, as habilidades no nível um pouco mais elevado para chegar numa equipe de competição, por exemplo. Mas para se trabalhar na escola não tem essa exigência. Certo. E outra coisa que a gente vê os núcleos da GR fazendo um trabalho ótimo, eu queria que falasse um pouquinho do projeto de vocês, como que funciona aqui dentro do município de Florianópolis. Tá. Então, nos últimos anos, o nosso projeto, que acontecia só dentro do Instituto, ele acabou crescendo muito, né? Ele acabou indo para fora do Instituto. Então, hoje a gente tem outros lugares, né, onde existe a prática da ginástica de forma nas escolinhas de iniciação. Então, dentro do Instituto, a gente tem uma característica de ter, junto com a equipe de treinamento de rendimento, né, que representa a cidade de Florianópolis nas competições, um trabalho de iniciação esportiva, onde a gente atende cerca de 340 meninas, né? Agora a gente está dando aula para elas aí, uma boa parte pela internet, mas a gente tem sempre o nosso ginásio muito cheio. E o nosso pessoal, né, nossa equipe de treinamento, de trabalho, acaba atuando em outras escolas, né? Então, eu trabalho também no Colégio Bom Jesus, tem outros colégios que também tem ginástica rítmica. A gente teve, ano passado, dois polos, né, do projeto social da Fundação também, atendendo essa parte mais escolar, né? Então, e aonde a gente reúne, né, esse trabalho são nos festivais que a gente faz, onde a gente concentra daí, né, cerca de 400, 500 meninas fazendo ginástica rítmica, né, nessa proposta mais escolar, né, mais pedagógica. E daí é onde tem outras meninas que vão para as equipes de rendimento depois. Professora, já que a gente está falando aqui, que a gente mencionou os jogos escolares, né, a GR é uma das modalidades que estão dentro dos nossos jogos escolares de Florianópolis e também do estadual. Qual é a sua palavra de importância dos jogos escolares para a escola, para o aluno e para o fomento do esporte dentro da cidade? Eu acho que os jogos escolares ele é um momento onde os alunos, né, que são atletas, os alunos atletas, eles se sentem bastante importantes por estar realizando uma atividade representando a sua escola. Eu acho que isso para a escola também é importante porque dá uma certa visibilidade. Então, tem escolas que são conhecidas porque tem o melhor futebol, a outra tem o melhor handebol, né? Tipo, a gente tem lá no Instituto a ginástica rítmica que é conhecida na cidade inteira. Então, acho que essa questão dos jogos escolares engrandece muito não só o esporte em si, mas as instituições que estão envolvidas, como, por exemplo, todas essas escolas, né? Oportuniza o aluno que às vezes não tem condições de praticar o esporte num clube, mas faz o esporte na sua escola, né? E consegue participar de um evento esportivo bem organizado, bem estruturado, como são os jogos escolares. Né? A gente tem, na ginástica, a gente tem feito nos últimos anos, junto com os jogos escolares, um outro festival, né, dentro do mesmo evento, para oportunizar as crianças que não têm ainda a idade de participar dos jogos escolares. Como a nossa modalidade é um pouquinho diferente a questão da idade, né, a gente começa um pouquinho mais cedo, então a gente faz os festivais e além dos festivais escolares, a gente participa dos jogos escolares. Certo, e fazem um belo trabalho, né? Chegando sempre nas cabeças aí, nas fases estaduais. Professora, chegou uma pergunta aqui, um questionamento. Existe ginástica rítmica no gênero masculino? Então, existe. Ainda não é oficializado pela Federação Internacional de Ginástica. Né? Ela existe como uma modalidade de demonstração. Em alguns países, por exemplo, a Espanha, né, já oficializou a ginástica masculina e eles fazem, inclusive, campeonatos nacionais com os homens, né? E no Japão a gente tem a ginástica rítmica masculina, mas ela não tem o mesmo formato da ginástica rítmica feminina.
Então, eles criaram uma outra modalidade, que ela tem características bastante parecidas com a ginástica artística de solo, com alguns aparelhos, né? E em outros países, por exemplo, na Espanha, é feita a mesma modalidade que a gente pratica com as meninas, é feita com os homens. Aqui no Brasil, a gente tem alguns polos, né, que trabalham a ginástica masculina. No Rio Grande do Sul e no Espírito Santo, principalmente, é onde é mais difundido esse trabalho. Aqui em Florianópolis, a gente ainda não tem ginástica masculina, rítmica, só artística. Certo. Ô, professora, e caso algum dos professores que vocês estejam nos acompanhando da rede escolar aqui queiram trabalhar isso dentro da escola, você daria alguma dica para não ter a exclusão de nenhum aluno, né? E de ter, vamos dizer, o interesse de todos? O que você daria de dica para todos estar participando de uma aula de educação física de ginástica rítmica? Dentro da escola, né, eu acho que a gente pode adotar medidas bastante simples, né, onde grande parte dos alunos vai poder realizar e desenvolver sem essa questão da exclusão, né? Então, desde uma aula onde a gente vai trabalhar exercícios de coordenação ou exercícios acrobáticos, né, que são aqueles exercícios de estrela, o rolamento para frente. O que acontece é que muitas vezes os alunos têm um certo receio, um pouco de medo, né? Então, nessa parte, eu acho que cabe um treinamento adequado do professor. Então, de repente, buscar, né, uma formação. A gente está sempre fazendo clínicas e cursos, né, ali no instituto para atender, né, esses profissionais também, para que eles se sintam seguros para conseguir conduzir uma aula na escola, né, deixando o seu aluno seguro também, diminuindo essa questão de repente, ele ter medo de fazer e não se sentir capaz. Eu acho que vai da formação do professor, né, segurança que ele tem em transmitir o conteúdo, né? Acho que o professor precisa ter essa segurança. O professor tendo a segurança de como transmitir o conteúdo, ele vai conseguir organizar a aula dele com diferentes níveis, em que ele vai poder incluir todos os alunos, os mais habilidosos, os menos habilidosos, fazendo com que todos se sintam encorajados, né, para praticar a ginástica dentro das suas possibilidades. E para aqueles que estão nos acompanhando e que têm o interesse em desenvolver a modalidade dentro do ambiente escolar, como a professora falou anteriormente, podem nos procurar da Fundação Municipal de Esporte, que a gente tem em contato com o pessoal da ginástica rítmica, e pode estar participando dessas clínicas, né, e estar tirando algumas dúvidas nos polos que existem aqui dentro de Florianópolis, né? Professora, chegou uma pergunta aqui, eu acho que tu comentou anteriormente sobre os núcleos. A Migular está perguntando quantas crianças são atendidas no projeto da DIE? Acho que tu tinha comentado anteriormente. Isso, ali na DIE a gente tem em torno de 340 meninas, né? Sendo que 60 são do projeto de rendimento, desde as equipes de iniciação, né, onde as meninas já são selecionadas até as categorias infantil, pré-infantil, juvenil e adulto. E as outras meninas fazem parte das escolinhas de iniciação. Então, a gente tem cerca de 20 turmas de iniciação funcionando hoje, ali no Instituto. Show de bola. Temos aqui presente na live Bianca Maia, o professor Fabiano Pereira, o professor do pessoal dos mesatenistas de Florianópolis e os auxiliares e técnicas da GR. Também temos muitas atletas aqui participando da live com a gente. Professor, eu queria que você pudesse adentrar um pouquinho mais ali na situação de regras e das suas adaptações ao contexto da ginástica rítmica no ambiente escolar. Então, as regras da ginástica, elas são regidas pelo Código de Pontuação da Federação Internacional de Ginástica, e os regulamentos das competições, eles são pautados nessas exigências que tem dentro do Código de Pontuação. Então, o que a gente faz para trabalhar em nível escolar, a gente faz adaptações desses regulamentos dos campeonatos brasileiros e estaduais para um nível com uma menor exigência, né, para trabalhar na escola. Então, a gente faz uma adaptação desses regulamentos para que a gente possa atingir, né, essas crianças que praticam a ginástica ainda de uma forma não tão especializada, né? Então, a gente tem, dentro dos Jogos Escolares, a categoria Elite, onde participam as meninas da competição, participam as meninas que já são das equipes de competição, e junto com esse evento que a gente faz dos Jogos Escolares oficial, a gente faz os torneios, né, junto, para que as meninas das escolinhas também possam participar representando as suas escolas. E daí esses regulamentos, eles são adaptados.
Então, o nível de dificuldade, ele é bastante diminuído, né? Então, a gente faz uma exigência bem menor para que todo mundo consiga, né, executar com possibilidades, as suas possibilidades dentro da coreografia, por exemplo, né? Que a gente trabalha com coreografias na ginástica rítmica. Então, se no regulamento oficial a gente tem a exigência de 10 dificuldades, no adaptado para os jogos escolares dessa situação do torneio, por exemplo, a gente cobra 3 dificuldades, né? As dificuldades são os elementos corporais, os saltos, os equilíbrios, os giros, né? Então, a gente faz uma adaptação para que elas possam participar também dentro da escola. É uma adaptação para a inclusão de todos, né? Exatamente. Professora, chegou um questionamento aqui de uma professora nossa da rede municipal. Para o treinamento da GR na escola, tem como trabalhar sem especialização precoce e só de forma lúdica ou não? Com certeza. Com certeza a gente consegue trabalhar de uma forma lúdica. Na verdade, a especialização precoce é uma coisa que a gente, dentro do nosso trabalho na ADE, a gente não preconiza, né? A gente tenta trabalhar a iniciação precoce. Então, as meninas, elas são estimuladas desde cedo a se desenvolver, né, na sua plenitude, mas sem avançar as etapas, sem exigir coisas que elas ainda não estão prontas para realizar, para não gerar uma saturação, né, do esporte antes da fase de desenvolvimento. Então, a gente cuida muito com essa questão do que seria o trabalho da iniciação, que ela pode ser feita a qualquer momento, né, desde que a criança tem lá 4, 5 anos de idade, e cuidar para essa especialização não acontecer antes do momento adequado. Então, dentro da escola, a gente vai trabalhar muito mais nessa questão pedagógica e lúdica do que numa questão voltada para a especialização, principalmente precoce. Certo. Professora, no meio dessa pandemia, como que a GR está se adaptando aos treinos, às aulas, às tarefas, ali, os desafios, para não estar parando de se movimentar aí? Como são essas aulas que vocês estão realizando? Então, acho que quase como todo mundo aí do esporte, a gente está precisando se reinventar, né? E conseguir dar conta de novas possibilidades aí para manter as meninas ativas e preparadas para quando isso acabar, né? Que a gente não vê a hora de voltar para o nosso ginásio. Então, a gente tem trabalhado com elas em casa, né? De forma remota, elas lá e a gente aqui, passado as tarefas que elas precisam cumprir durante a semana. E pelo menos uma vez por dia a gente tem um encontro com elas de forma síncrona, né? Ao mesmo tempo, assim. Um dia elas fazem balé, no outro dia elas fazem a preparação física, no outro dia elas treinam a preparação física específica e a gente vai acompanhando, fazendo o rodízio dos profissionais nas turmas de treinamento, né? Então, eu sou responsável pela turma do juvenil e pelas meninas da iniciação do Mirim. Então, elas têm aula uma vez por semana comigo, as pequenininhas, e as do juvenil têm treino 5 vezes por semana, né? E a gente também está conseguindo atender as meninas da iniciação através de aulas online e com treinamento também através de videoaulas para aquelas que não conseguem acessar, né, no momento da aula. Certo. Professora Ana, chegou mais um questionamento aqui relacionado ao ambiente escolar. A ginástica rítmica poderia melhorar a concentração da criança na sala de aula? Eu acho que não, acho que de uma forma geral, não só a ginástica, mas acho que o esporte em si, né? A ginástica, pelas características que ela tem de precisar que a criança esteja concentrada no que ela está fazendo, né? Nas atividades que exigem que ela preste atenção, que ela tenha o controle corporal. Eu acho que, de certa forma, pode acabar sendo transferido para uma situação de sala de aula, onde ela vai aprender a se controlar melhor, né? A questão até do corpo mesmo, né? De não precisar ficar toda hora se movimentando, levantando e atrapalhando, às vezes, uma rotina dentro de sala de aula, porque ela vai ter aquele momento dentro do esporte, por exemplo, numa aula especializada, por exemplo, de ginástica rítmica ou até de outra modalidade, mas a ginástica em si eu acho que auxilia, sim. Sim, sim. E me diz uma coisa, caso a gente consiga aí plantar uma sementinha dentro de algum professor que busque o interesse de estar trabalhando a modalidade dentro da escola e vamos dizer que eles tenham visualizado algum talento, alguma criança que tem um diferencial na ginástica aí, e como que eles devem se tratar com essa criança dentro do ambiente escolar, quem eles devem procurar, como deve ser esse olhar
junto a essa criança? Então, a gente já teve muitos exemplos de crianças que apareceram no ginásio encaminhadas pelo professor de educação física. E a gente fica muito feliz quando isso acontece, né? Então, é importante esse olhar também do professor em verificar, às vezes, aquela menina, né, que tem as pernas mais compridas, que é flexível, de repente pode se tornar uma boa ginasta. Então, quem, né, quiser procurar, encaminhar algum atleta, pode direcionar direto ali para as escolinhas do Instituto, né, procurar a gente ali na DIE, o ginásio fica no centro de Florianópolis, ali na Avenida Ercílio Luz, né? A gente também tem as nossas redes sociais, né, que também podem entrar em contato por ali, que a gente faz esse encaminhamento para a menina começar a praticar ginástica. Certo? E também quem quiser, não tiver o contato da GR, pode estar procurando a fundação, que a gente encaminha para eles. E Claro. até mesmo a professora citou anteriormente que eles estão se adaptando à pandemia, podem seguir lá o Instagram da ginástica rítmica, tem aqui no da Fundação Municipal de Esporte, e também nos sigam aqui o Instagram oficial da Fundação. Lembrando que quem tiver mais alguma dúvida pode estar perguntando, que a gente tem mais alguns minutinhos aqui de bate-papo com a professora. Professora, eu queria que tu apresentasse um pouco do grupo que trabalha lá com vocês na ginástica rítmica, junto com você, com a Maria Helena, que faz um belo trabalho aí. Então, a gente tem um grupo bastante grande, espero que não esqueça de ninguém. Quem tiver aí vai me ajudando. Então, a gente tem a professora Maria Helena, que é a nossa coordenadora, né? E temos as professoras, a Evelise, que trabalha com treinamento também, professora Laís, professora Letícia, temos as professoras da iniciação, que é a professora Sanara, a professora Deise, a professora Marcela. Além das professoras, nós temos a nossa professora de balé, que é a Alba. Temos os meninos que são estagiários da preparação física, o Vitor e o Alexandre. O nosso psicólogo, que é o Cristiano. Tem a Luísa Matsu, né, que é uma das nossas técnicas também é nossa nutricionista hoje, trabalha com as meninas a questão da educação nutricional. Ela que foi uma Acho que eu não esqueci de ninguém. Ela que foi uma das nossas entrevistadas aí no Esporte de Ouro, né? Que a gente apresenta toda segunda-feira. Esquecemos sim. Esqueci da Raquel, que é a nossa fisioterapeuta, da Luana, que é a nossa professora, e da Bruna. A Bruna, que é minha auxiliar, não posso ter esquecido dela. Que trabalhou com a gente aqui na Fundação. É que é tanta gente que a gente até esquece, até não lembro todo mundo. Não, então, a Luísa é um bom exemplo de uma menina que iniciou num projeto de iniciação escolar, né? Ela foi descoberta num projeto de esporte dentro da UDESC, né, que tinha como objetivo atender as crianças ali da Vila Aparecida. Ela morava em Coqueiros, então ela fez parte desse projeto e foi assim que ela chegou no Instituto, né? Então, a importância do trabalho escolar para a gente descobrir esses talentos. Tomara que a gente consiga plantar alguma sementinha e comece a disseminar nas escolas de Florianópolis algumas modalidades que não são trabalhadas, né? E que sirva através por dentro do jogo, a gente consiga estar trabalhando essas modalidades. Professora, chegou mais um questionamento aqui, amigo lá. Como foi o início da ginástica rítmica em Floripa? Como se iniciou? Acho que é isso que ela está perguntando. Então, a ginástica ela tem início lá no começo dos anos 80, né? Então, com as professoras Marina e a professora Leonete. A professora Leonete foi a técnica da professora Maria Helena. Então, ela trabalhou até o início ali dos anos 90, quando ela se aposentou. E a partir dali, em 91, né, eu não esqueço porque foi quando eu comecei a fazer ginástica, foi assim que a Maria Helena assumiu a equipe de ginástica rítmica. Então, ela teve uma fase, né, anterior com as professoras, iniciando com a professora Marina, depois seguida com a professora Leonete. E depois, a partir dos anos 90, ali, a Maria Helena assumiu a equipe e vem trabalhando até hoje, né? Então, no início era só ela, e hoje a gente tem esse grupo aí com tantos professores que eu até esqueci de alguns, né? Então, o trabalho começou bem pequenininho, e hoje a gente tem uma equipe de referência aí dentro do Brasil. Aqui a Evelise está comentando aqui, nossa equipe no ano passado atendeu o projeto de ginástica rítmica no norte da ilha, projeto da SME juntamente com a DIE. Eu acho que foi um projeto comunitário, né? Era do projeto social, né? Então, tinha um polo na Plano Menor, que a professora Sanara e a professora Michele trabalhavam, e a Evelise trabalhava nesse polo no norte da ilha.
dos Sim, ingleses. a equipe da Fundação está trabalhando nessa situação, né, por causa da pandemia, e a gente está vendo como que vai proceder a situação dos projetos comunitários aí. Professora, mais perguntaram aqui, só tem na DIE, por enquanto, o polo de ginástica rítmica? Não, a gente tem, da fundação, hoje sim, né? Que ainda não, a gente não começou, como você acabou de mencionar, os projetos sociais. A gente tem outros polos, outras escolas que também trabalham com ginástica rítmica. Né? Então, a maioria escolas particulares, né, que também tem projeto de ginástica rítmica, só que a maioria atende os alunos da escola. Projeto comunitário, onde a gente pode atender as meninas de diversas escolas, né, é lá no Instituto. Sim, até a gente dá continuidade lá no nosso projeto comunitário da Fundação, que a gente está dependendo dessa pandemia e com certeza uma hora vai acabar e a gente vai dar continuidade. Professora, queria te agradecer pela participação. A gente está chegando já aos 30 minutos aqui da nossa live, depois a gente vai estar com o futebol aqui, dando continuidade. E obrigado por estar compartilhando com a gente um pouco do teu conhecimento. Acho que a gente conseguiu alcançar os objetivos aí. E se tu quiser deixar uma palavrinha final antes do professor Carlão entrar aí com a gente. Então, gostaria de agradecer mais uma vez ao muito a crescer dentro desse ambiente escolar. Acho que a gente tem conseguido aumentar o número de praticantes de uma forma bem positiva dentro da nossa cidade, mas que a gente espera crescer mais e atingir mais crianças, que mais crianças tenham a oportunidade de conhecer e de praticar ginástica rítmica. Aos professores da rede municipal, a gente se coloca à disposição, né? A gente sempre está fazendo cursos e clínicas de treinamento, a gente divulga bastante nas nossas redes sociais, então quem tiver interesse, né, pode estar acompanhando e quando tiver a oportunidade de participar com a gente, que vai ser um prazer. Assim a gente pode aumentar o número de professores que trabalham com a ginástica na educação física escolar. Muito obrigado, professora. Para a galera que está aí com a gente, por favor, ficar aí com a gente, que vai dar continuidade agora com o futebol. Obrigada. Vamos estar chamando agora o professor Carlos Augusto. Carlão, acho que a gente agora consegue estar conversando com ele. Acho que ele confirmou aqui com a gente que... Acho que agora deu certo. Está conectando aqui já. Vamos aguardar o professor Carlão. Está aí ele na tela? Seja bem-vindo, professor Carlão. Conseguiu, tivemos um probleminha anteriormente, mas agora está tudo certo. Caiu na piscina. Professor Carlão, queria que te apresentasse para a galera que está nos acompanhando aí, tu que é um dos técnicos do futebol feminino, tem uma longa carreira dentro do futebol. Vou deixar contigo a palavra para se apresentar para a galera que está nos acompanhando. Tá legal, boa tarde a todos aí, né? Desculpa aí a primeira parte aí, não ter tido acesso. Tô retornando à fundação depois de um período que eu fiquei fora de Floripa também. Trabalhei de 95 a 2005 na fundação, em 2 gestões administrativas, no final de uma e uma outra cheia, né? E coordenando, na época, joguinhos e jogos abertos no futebol masculino. Né? Não havia, naquela época, ainda a questão do futebol feminino. E nesse retorno para Floripa, ano passado, tive o convite do Maicon como superintendente, agora estamos com o superintendente Antônio, né? E acatei, fui muito bem recebido, uma amizade que surgiu, e aceitei o convite dentro da estrutura que tinha, né? Conseguimos aí alcançar um êxito, né? E não deixa de ser meritocracia também. E tive a minha vida inteira dentro do futebol, fui gestor de base do Avaí do Figueirense, tentei jogar futebol profissional, joguei por um período curto, mas tive que escolher entre continuar ou estudar. Tive o êxito de passar no vestibular na Federal e resolvi daí me formar em Educação Física e seguir a jornada como professor, educador, né? E na área técnica e na área de gestão, depois com algumas especializações. Certo, professor. Vamos dar início então ao nosso bate-papo aqui, professor. Queria iniciar já com uma fala direta sua. Qual que é a importância para você dos jogos escolares?
Olha, de suma importância, que aí, além de fomentar a escola, de agregar valores dentro da escola, né, valorizar a própria educação física escolar, né, dentro da linha que a Fundação trabalha, os Jogos Escolares, ele não caracteriza uma competição no sentido vertical, e sim um respeito entre as escolas, uma troca, e nos permite a todos, independente da modalidade, caçar talentos, detectar talentos, né, e poder estender esses convites aí para que esses jovens aí de qualquer modalidade que seja, de xadrez, de tênis de mesa, de futebol, de futsal, poderem estar migrando para um patamar aí de competição, né, sair de um grupo de, vamos dizer assim, de lazer e passar para um grupo de rendimento. Onde daí aumenta um pouquinho das responsabilidades e a Fundação procurando dar esse amparo através das estruturas que tem na cidade entre as várias modalidades existentes que representam o município, né? Certo. Para a galera que está nos acompanhando, se quiserem mandando perguntas, a gente vai estar encaminhando ao professor Carlão aqui e ele vai estar respondendo para a gente. Professor, chegou uma pergunta bem interessante aqui que eu já queria que você pudesse comentar no início da nossa live aqui. Como promover aos educandos uma outra forma de vivenciar o futebol, de uma maneira que todos participem e opinassem nas aulas, independente de terem ou não as habilidades necessárias desenvolvidas? Eu acho que isso é um questionamento super importante que a gente tem, não só no futebol, né, professor Carlão, mas em todos os ambientes. Como incluir e não fazer com que a modalidade crie uma exclusão? Interessante. Dentro de uma didática pedagógica escolar, um processo pedagógico preliminar, não há como um profissional, um professor, um educador excluir alguém. Não tem como, né? E pelo expertise de ser professor, a gente sabe, é muito fácil detectar e, paralelo a isso, nós temos uma cultura diferenciada dentro do futebol. O futebol é uma coisa que querendo ou não, né, dentro da cultura histórica, da cultura de formação e da cultura midiática, ele acaba tendo um patamar um pouco diferente, né? Aliás, um pouco não, bem diferente de outras modalidades. Mas, em específico, é muito fácil como professor, eu tive experiência como professor, chegar na escola, numa quadra qualquer, independente da escola, que eu dei várias aulas em educação física escolar, e você saber quem são os bons aí. Você rapidinho já sabe quem são os bons e a panelinha está formada. Então, vocês são os bons? Então tá, agora vocês esperam e a gente vai propiciar aos demais a fazer a primeira parte da aula, então. E vocês vão auxiliando, beleza? Então, assim, vamos escolher agora, você escolhe. Então, assim, pedagogicamente, você tem N ferramentas de inclusão. E sem falar em preconceito, inclusive, eu estou acima do peso, eu uso óculos, eu não posso praticar, eu não gosto, porque teve uma frustração lá atrás também, de ter sido excluído de outra forma. Todo esse paradigma de quebrar esse preconceito, cabe ao profissional, cabe ao professor, né? De trazer e agregar valores. Você não vai mexer em alguém que não está afim, obviamente, tem aquele aluno que cruza o braço, aquela coisa, e você tem que ter sabedoria e paciência para poder, de alguma forma, trazer ele como mais um junto no grupo, né? Independente de gostar ou não. A gente faz tanta coisa que a gente não gosta. E na educação física escolar, há um pouco tempo atrás, a gente tinha as 4 modalidades de referência. Era basquete, primeiro bimestre, handebol no segundo, futsal no terceiro e voleibol no quarto. Acabava o ano. Hoje já não é mais assim. Então, apesar de que ainda há isso, mas não é mais assim. Então, permite um leque muito maior de você ter a tua criatividade e nessa troca com os alunos, fazer eles também trazer o conhecimento deles para dentro da possibilidade de aula, né? Sim, certo, professor. Temos um questionamento aqui, uma fala o esporte praticado na escola é de grande importância para o desenvolvimento integral da criança, desde que sejam respeitadas as individuais dos praticantes. É bem isso que a gente está conversando aqui, né? Todos participam respeitando o individual de cada um. Cada um tem um pouco de conhecimento para estar trazendo dentro de uma aula, né? A escola é um lugar de instrução, né? Educação vem de casa, familiar, a escola instrui. É o maior laboratório do mundo de troca, né? De convívio, né? Então, eu cheguei a dar aula de educação física escolar com 40 e poucos alunos na sala. Você tem que fazer milagre. Já dei aula no EJA com 60 alunos na sala.
Aí você tem de 18, a neta e a avó estão sentadas na mesma sala. Você tem que fazer mágica, e no bom sentido, né? E aí é que está o feeling, né? De você poder realmente criar um vínculo, de um avatar, né? De fazer essas pessoas terem a vontade de praticar. Agora, sim, ó, muito bem colocada a pergunta, né? Tá indo ao encontro que a gente está falando. Sim, sim. Professor, estão chegando alguns questionamentos aqui. A gente vai estar passando para ti de acordo com a nossa live aqui. Eu queria que tu falasse um pouquinho se nos últimos tempos aí teve alguma mudança no regulamento, nas regras, nas atualizações delas, e também um pouquinho da preparação pré-competição. A gente sente muito isso nos atletas que disputam os jogos escolares. A ansiedade, eu acho que faz parte dos jogos, né? É um pouco de mudança, saindo do local escolar para estar visitando um outro bairro. Isso deixa eles um pouco ansiosos. Queria que tu pudesse, com a tua experiência, estar falando um pouquinho sobre isso. Olha, dentro do futebol, campo em si, a gente tem uma normativa da FIFA que é difícil mexer ali. Você sabe que é um aparato delicado de fazer alguma regra. Há muito tempo o futebol... essa semana passada, o COB, nosso comitê, no futebol feminino, uma das coisas que me chamou muita atenção no que saiu semana passada via Federação Internacional de Futebol de Futsal, é que o futebol feminino, que é o meu caso aqui, está decretado e eleito como no mesmo patamar e reconhecimento que o masculino. Então, isso vem a ser uma coisa muito positiva. Quanto à questão local, nós no cotidiano, como gestores da área técnica, vocês todos aí da Fundação, a gente pode criar possibilidades de burlar ou de acrescentar regras, que não há coisa mais chata do que tu ir para um jogo de futebol, que era uma coisa que os norte-americanos sempre falavam. Não entendo como é que vocês gostam tanto de um jogo que pode terminar 0-0, sem gol, sem nada, sem alegria. Eu, desde 99, quando eu fazia um evento de base aqui no estado, e botei em prática, eu tive o privilégio, ano passado, através da Mocan, a gente fazia a Mocup, através da Fundação de Esportes da Secretaria, futebol feminino com 8 equipes, foi um aprendizado incrível isso, e que a gente criou o short-out. Acabava o jogo empatado, era um short-out para cada um. Nos torneios que eu fazia lá atrás, até desempatar no caso, né? Nos torneios que eu fazia lá atrás, a equipe, acabou 0-0 o jogo, tinha um ponto extra para quem convertesse o pênalti. Então era um atleta, o Luiz batia e fazia, o Carlos batia e errava, você levava para a tabela 2 pontos. A gente está no meio do futebol, tá? Então a gente pode fazer isso, acrescentar algumas coisas e valorizar. Vai sair sempre alguém feliz ali. E o que perdeu não vai sair triste, porque ele não perdeu, ele empatou. Ele só deixou de ter o ponto extra. Então assim, Luiz, nós que estamos no meio, podemos começar a pensar algumas coisas diferentes que pode agregar valor. E tu pode ter certeza que aquele que bateu e fez vai sair feliz, comemorando, vibrando, que é uma coisa legal para a própria mídia, filmar. O próprio pessoal hoje está todo mundo com o celular na mão, botar no seu grupo, lá no seu Facebook, no seu Instagram, mostrando que aquilo ali foi uma conquista. Quer dizer, cria-se um clima melhor. E a gente que está no meio, em vez de fazer de continuar, ó céus, ó terra, vamos mudar a coisa, vamos mexer e vamos contribuir. Eu acho que isso é um dos itens que pode ser feito, assim como outras tantas coisas que pode ser feito, né? E nos jogos escolares seria um grande experimento, não só no futsal e no futebol, mas em todas as outras modalidades, abrir um precedente dentro de regras, dentro do conceito técnico, que os árbitros passem a saber que aquilo ali está sendo validado por uma comissão, que os professores deram um ok também, no sentido de validar o regulamento técnico, e aí você cria com os alunos uma outra mega de coisas que podem eles mesmos, pedagogicamente falando, trazer ideias para a modalidade. E aí é que está a troca, né? Aí é que está a troca. Acho que é muito interessante pensar nisso a partir de então, né? Que a gente está no meio para também contribuir com esse meio, não ser mais um só. Certo, professor. E o que tu daria de dica para os professores que tratam com essa, que eu falei anteriormente, com essa ansiedade dos atletas num pré-jogo? Olha, tem várias formas, né, Luiz? Tem o blefe, de você dizer que o adversário é mais forte, que não sei o quê. É uma linguagem que, assim, assim como tem um que está tremendo na base, tem outro que está cuspindo fogo para entrar.
E o vestiário é uma coisa muito interessante, porque tem um com traço melancólico, tem outro com traço de guerreiro, que tu vai perder ele em 3 minutos. Se alguém passar e dizer assim, ó, aquele rapaz tá lá na arquibancada, tá namorando tua irmã, ele já vai dar no meio do cara, tu vai ficar com um a menos, tá entendendo? E tem o outro que é passivo, que vai tomar o gol e vai aceitar, e tem outro que vai lá buscar a bola lá dentro e vai querer resolver o problema. Então, assim, o esporte é isso, é muito legal isso no esporte, que o professor realmente ele tem que ser um anjo de asas infinitas e entender todo aquele momento e reconhecer e trabalhar com a expertise de poder ganhar o jogo, às vezes, dentro do vestiário. Muitos jogos você ganha ali dentro, sentadinho no banco ali, é que você vai ganhar o jogo. Né? Não é questão nem técnica, nem tática. Às vezes, uma palavra bem colocada no ouvido certo, o que se transforma, né? Então, assim, para essas crianças de um bairro para o outro, já tem a questão cultural. Eu conheci pessoas aqui na cidade, vivo há muitos anos no Florianópolis, sou apaixonado pela cidade, do próprio EJA, que eu te falei, que eu tinha alunos do EJA de 60 e poucos anos, que moravam, eu dava aula no Osmar Cunha e na Castelo Branco, então era antagônico, Canaseiras e Armação. Tinha pessoas da Armação que não conheciam Canaseiras e vice-versa. Você está entendendo? E o esporte escolar faz isso, que movimenta toda a cidade. A gente já acompanhou algumas etapas aí com o Kleber, contigo. É loucura. É muito legal essa possibilidade. Imagina essas crianças, então, sendo uma escola, ter uma quadra modesta e vai jogar dentro do Instituto Estadual de Educação, lá na DIE, vamos dizer. Complica, treme, pesa, né? Se perde, né? E a gente tem que entender que é uma maturação de idade, de movimento humano, né? E aí é que entra o trabalho do professor realmente, né? E até numa questão de linguagem, você não pode estar exigindo coisas que a criança não vai te dar nunca, tecnicamente falando, né? Então esse respeito, esse lado horizontal tem que ter. A gente não pode ser como educador verticalizar a coisa, né? Porque um entende de um lado e outro entende de outro. E foi como tu falou, ninguém perde, né, professor? Todo mundo está ganhando conhecimento. Os jogos escolares, eles produzem muito isso, né? A gente vê, como tu falou anteriormente, crianças que não conhecem um bairro da cidade onde moram. E a gente vê isso, ano passado até, no futebol, a gente teve que... E tu imagina para as crianças que disputaram a final das categorias Scarpelli. no Orlando Scarpelli, no estádio Figueirense e na ressacada pela manhã. Imagina o que não proporcionou para uma criança dessa, né? Tá jogando no estádio profissional, com a metragem profissional, onde eles acompanham pela televisão. Eu acho que os jogos escolares eles proporcionam muito isso, né? Esse conhecimento cultural da cidade, conhecimento físico de outros lugares. E de se incluir, né, Luiz? De se incluir, antes de mais nada. Não ficar refém à mercê, de estar incluso, né? Isso que é legal, né? Sim. O professor, eu queria que tu desse uma fala, como que os professores poderiam se adaptar dentro do ambiente escolar, talvez se não tiver um local adequado para estar fazendo o futebol, a gente vê que muitos vão para o futsal, o que tu poderia estar dando de dica? Olha, Luiz, assim, externamente a escola, o fator escola, tem muitas ofertas, né? Na própria fundação, hoje a gente tem, na secretaria, a gente tem os projetos comunitários que estão retornando, agora depois foi aprovado aí pelo prefeito a questão de voltar às atividades em julho, e as escolinhas particulares, que tem também um fomento de atendimento, né, de toda essa criançada. Então, muitos que gostam de uma determinada modalidade, até por incentivo de casa, do próprio lar, eles já frequentam uma atividade extra, né? Se a gente for levar para uma coisa justa, eu acho que no Brasil nós teríamos que ter escola nos 2 períodos já há muito tempo. Café da manhã, escola, almoço, escola e atividades paralelas, né? De esportes, de vocação, de música, de artes, de teatro, e entra N coisas. Mas assim, o professor, como eu te falei, assim, dependendo do espaço, você tem que adaptar. E talvez essa criança que eu te falei, que faz modalidade esportiva fora, ela venha a ser um potencial para ajudar ou para atrapalhar, porque ela está num outro nível. Né? E no futebol, principalmente, a gente tem um outro problema cultural, que é de se mentir que joga muito, como dizia o Casagrande lá no Figueirense, na época que a gente trabalhou junto. Casão, ele joga de quê? Ele joga de teimoso.
Você está entendendo? Então, assim, ó, porque as pessoas mentem, o tio diz que ele joga muito, ele é pé canhoto, o outro não sei o quê, então você tem que ter cuidado com isso. Porque se você vai passar para um patamar acima, já começa o funil a fechar, né? Mas na escola entra a questão de criatividade, de convívio, de relacionamento. Isso é que tem que instigar, né? E seria justo, obviamente, que todas as escolas tivessem o mesmo espaço, a mesma oportunidade para os profissionais de material, de estrutura, né? De leve e trás, de material esportivo, de lanche, de frutas, de água, de tudo, né? Seria interessantíssimo, né? Mas não é a nossa realidade dentro do Brasil. Estamos em busca, né? Estamos em busca. Mas assim, ó, dentro dos bairros, a comunidade ainda se permite ter espaços para tal coisa, né? Estamos ainda longe do fim do mundo nesse sentido. Certo. E, professor, essa situação de talento que tu acabou de nos falar, até comentei anteriormente com a professora Ana, como que o futebol é a paixão do brasileiro, né? E a gente lida muito com isso dentro no momento de um jogo. Eu queria saber de ti, qual que é o olhar que o professor tem que ter com um talento dentro da escola? Como que ele deve proceder? Quem que ele deve buscar aqui no ambiente de Florianópolis? Olha, como eu te falei, tem os vários núcleos. No futsal, a DIE é uma referência, né? Tem os outros núcleos na cidade. A gente acompanhou aí o Campeonato Metropolitano ano passado, de perto, né? Não só as finais, vários jogos, onde a gente também detectou vários talentos, que depois a gente trouxe também para jogar campo conosco. A intenção, Luiz, é assim, ó, existe esses vários polos que o professor pode estar indicando e direcionando. Eu me coloco à disposição no feminino, que é a minha área dentro da fundação hoje, de entendo talentos femininos, como eu já vi bastante. Tivemos o privilégio de trabalhar esses 2 meses ali na passarela de férias e ver bastante meninas com talento, no sentido que eu já mapeei, já fiz pré-contatos, e quando eu comecei a sair a caça e fazer os contatos de estruturas de bairros e de locais, de treinamento, para poder ver e verificar os talentos, para já escrever elas nos joguinhos, como exemplo, veio essa coisa toda aí da epidemia, da pandemia, no caso, e atrapalhou, parou ali, bloqueou ali, né? Então, nós temos aí um segundo semestre todo para revitalizar. Eu estarei na fundação à disposição, meu contato está aberto, para que algum professor entenda o talento feminino, né, na faixa etária de até 2003, que seria 18 anos, joguinhos abertos, entre 14, 15, 16, já está maturada, com permissão de família, a gente vai acolher e vai atender, né? E eu estou buscando, dentro de um projeto aí que eu estou tentando idealizar, que seria o Centro Florianopolitano de Formação de Atletas ao Futebol Feminino, ter núcleos na cidade supervisionados, com parceria com profissionais e instrutores, monitores de educação física vinculados ao UDESC ou à UFSC, né, para que a gente possa estar atendendo essas meninas e dali transformar esses polos em um grupo único de formação e rendimento, para representar essa camisa aqui do município de Florianópolis, fazer um resgate ao futebol feminino. Que até então, 2018, foi uma experiência que o Maicon fez na fundação de inscrever o município nos Jogos Abertos feminino, e 2019 foi a segunda edição que eu tive o privilégio de estar à frente. É um aprendizado imenso com essas meninas aqui, uma gratidão sem palavras. Então, assim, ó, há um movimento sendo feito, há um caminho aberto, né? O problema agora é que nós estamos com umas barreiras aí que não tem o que contestar, a gente tem que acatar, né? É o momento. Mas assim, ó, francamente, honestamente, sempre à disposição, estarei indo em todos os núcleos possíveis para conversar com os pais, conversar com os professores, conversar com esses atletas e a gente começar a trazer e montar um ninho forte aí, de incubador aí, para germinar, né? Certo, estão chegando alguns questionamentos aqui, professor. Quando voltam os treinos do futebol feminino? É uma das perguntas. Olha, nós estamos refém dessa questão agora, estava vendo hoje aí o noticiário novamente, com relação à volta do futebol profissional, né? Dentro do que o prefeito também falou ontem, que vai ficar refém até lá, então, da questão do que o transporte coletivo para nós pode trazer de curva acima ou manter. Torcer para que mantenhamos, né? A perspectiva de voltarmos tudo com estrutura a partir de agosto.
A partir de agosto, com estrutura. Antes disso, tem os projetos comunitários sendo feitos nas comunidades, são para as crianças menores, né, os projetos comunitários. Eu faço parte daí do Floripa Futsal, onde tem meninos e meninas, né? Tenho o privilégio de estar dentro desse projeto através da fundação e da secretaria. E então, assim, para ser coerente, vamos organizar tudo o possível para que, início de agosto, nós tenhamos, sim, um local específico, uma data específica, os dias específicos, material e estrutura específica, para começarmos o treinamento visando o quê? Joguinhos e JASC. Que eu creio também, como a eleição vai ser postergada, eu creio também que a FESPORT, dependendo do que acontecer, vai talvez jogar um pouquinho mais para frente essa data de Jogos Abertos, Joguinhos. Até porque Blumenau, aquela região não vai ter festas de outubro, a gente tem que estar com o pé no chão aí sabendo disso, né? E torcer também para que não tenha achatamento de modalidades, né? Dentro do que a FESPORT propor como sendo as competições que ela vai reger esse ano ainda. Certo, professor. Agora eu queria um pouco do teu conhecimento que tu propuseste aqui para a gente sobre o futebol feminino. Queria que tu falasse um pouquinho dessa tua experiência aí, do histórico, de como que tu chegou nessa parte do futebol feminino aqui na cidade de Floripa. Olha, eu acompanho o futebol feminino desde sempre, né? Vamos dizer assim, que tivemos um cara chamado Luciano do Vale, na Bandeirantes do Brasil, que ele abriu tanta coisa aí, e tive o privilégio de ver seleções ali femininas. Tivemos, inclusive, uma goleira da Cidade Maravilha aqui do estado de Santa Catarina, na seleção brasileira, as Olimpíadas, se não me engano, uma Copa do Mundo. Fanta, Michael Jackson, Cici, Maranhão, Formiga, que está aí até hoje. Formiga, aliás, não entendo algumas coisas, aí entra a questão do preconceito e do machismo. A Formiga tem 7 Copas do Mundo e 6 Olimpíadas. É mais que Cafu, que tem 5, mais que Pelé, mais que vice-campeã mundial, vice-campeã olímpica. Não tenho o que dizer, né? Então, assim, é um ícone, tem que ter um busto dela. Ninguém acha que convidou a Formiga para ir a Brasília fazer o que o Vampeta fez lá com a seleção masculina, de rolar lá a escadaria lá da Baixada lá do Planalto. O que acontece? A Amandinha aqui em Santa Catarina, a Santa Catarina lá, no ano passado, foi campeão mundial de futsal feminino. Ganhou da Espanha, que é um celeiro de formação no futsal também. Quantos atletas nossos aqui de Santa Catarina foram jogar futsal na Espanha? Então, assim, esse reconhecimento do futsal feminino, Luiz, a gente tem que começar, nós que estamos no meio, como eu falei no primeiro quadro, a gente tem que começar, vamos brigar um pouquinho mais. Temos a vantagem hoje de termos na seleção brasileira uma figura que trabalhou em Santa Catarina e Florianópolis nos 2 clubes, Avaí e Figueirense. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele nos 2 clubes, que é o Dr. Marco Aurélio Cunha. Né, de ter uma amizade com o Dr. Marco Aurélio Cunha e ter aprendido muito com o Dr. Marco Aurélio Cunha. O Dr. Marco Aurélio Cunha hoje é o cabeça do futebol feminino da seleção brasileira. Ele que trouxe a Pia, acabamos de perder o Vadão, que era o ex-técnico. Eu tive o privilégio de conhecer agora nos últimos Jogos Abertos, pessoalmente, um cara que eu já admirava muito, que é o Jorge Barcelos, que foi 8 anos técnico da seleção brasileira feminina em Copa do Mundo e Olimpíadas. E o seu Salésio Kinderman, que é um ícone, esse aí tem que ter um busto dele lá em Caçador, que ele faz pelo futebol feminino desse país, não é só de Santa Catarina, desse país. Seu Salésio trouxe o Barcelos para trabalhar lá no Avaí Kinderman, em Caçador. Então, quer dizer assim, eu cheguei, depois desse tempo todo, através do Maicon, ano passado, num convite, até informal, vamos dizer assim, numa conversa, e aceitei o convite de estar à frente da fundação e quero ver se eu contribuo de alguma forma. Certo, professor Carlão, a gente está acabando a nossa live aqui, tive que finalizar aqui, falta 1 minuto aqui para a gente, e eu queria te agradecer, principalmente pela participação aí, essa aí é a medalha dos Jogos Abertos, terceiro das meninas. Feminino, das meninas do ano passado. Parabéns, agradecer a todo mundo que assistiu a nossa live, e eu queria terminar com uma fala que mandaram aqui para a gente, um dos nossos que assistiram a nossa live. O futebol deve ser trabalhado não somente na sua forma prática, mas também em outras características importantes que habitam o universo do futebol, como as questões históricas, sociais e possibilitando uma relação maior com o esporte.
Acho que isso é uma frase que a gente, principalmente para os professores que estão dentro do ambiente escolar, a inclusão, né, através do esporte. Obrigado a todos, nos acompanhem aí nas redes sociais da Fundação Municipal de Esporte e até a próxima. Muito obrigado a todos.